Olá, antagonistas! Vocês já estão inscritos na TV Antagonista? Ainda não? Vocês precisam se inscrever para não perder as novidades. TV Antagonista tá ao vivo todos os dias agora, do jeitinho que vocês querem e pediram, às 11 da manhã e às 5 da tarde. TV Antagonista também tem, como vocês gostam, o Momento Antagonista com Cláudio Dantas e a reunião de pauta com todos os antagonistas, com Mário Sabino, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, que você também vê os pedacinhos das nossas edições ao vivo às 11 da manhã e às 5 da tarde. Não perca, não deixe de se inscrever, porque os inscritos recebem aviso todas as vezes em que a gente posta um vídeo novo ou entra ao vivo, seja nas nossas edições diárias ou num plantão especial. youtube.com/o antagonista. Inscreva-se! Olá! Começa aqui a edição da TV Antagonista desta quinta-feira, 6 de abril de 2017, a edição das 11 da manhã, e hoje tá quente. A gente vai falar da propina de Janete. Janete é o nome que Dilma Rousseff diz que imagina ter quando ela se imagina assim uma cidadã comum depois da presidência da República. A gente vai mostrar a planilha que tá lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar também, o Cláudio Dantas traz essa notícia direto de Brasília, do braço direito de Eike Batista, que foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. A gente vai também comentar aqui a reforma da Previdência. Sabe quem é que está torpedeando a base de apoio de Michel Temer? Olha que coisa curiosa, é um levantamento do jornal O Estado de São Paulo que a gente vai trazer aqui na TV Antagonista. E um levantamento do Antagonista que, se você ainda não viu, você tem de ver. O Uber não, né? Que o Uber já se torpedeou sozinho, mas esse tipo de serviço novo de transporte que tem diversos aplicativos, tem o Cabify, tem a 99 Táxis. Quem é que torpedeou isso na Câmara dos Deputados? Tem a lista completa aqui no Antagonista, a gente vai mostrar para vocês. Duda Lá. Começou o festival de delação dos marqueteiros. Primeiro foi João Santana e agora Duda Mendonça, mas com uma delação diferente, que não vem pelo Ministério Público, vem direto das mãos de uma delegada da Polícia Federal. Olha que coisa interessante, o antagonista Cláudio Dantas vai explicar direitinho pra gente por que este caso é diferente dos outros. E já chama todo mundo que nós vamos trazer aqui a história do cuspe de Jean Willis. Na hora do cuspiria de novo, eu fiquei até em dúvida se a gente não estava sendo meio maldoso aqui. Será que um deputado, né, uma pessoa formada, ia falar que cuspiria de novo, ia entrar naquela esparrela de que reage a um burro com coice? Ele falou isso mesmo, gente. Eu fiquei até meio, enfim, falou isso mesmo, é da personalidade dele, a gente vai trazer aqui para vocês tanto essa declaração como recordar é viver o momento do cuspe, que para mim, assim, o cuspe é uma coisa que eu pessoalmente tenho dificuldade de entender como reação, mas o cuspir e sair correndo, para mim, é mais difícil ainda, mas você vai ver aqui, avisa todo mundo para viver aqui a TV Antagonista, www.youtube.com/o antagonista. Você já assinou, já está inscrito aqui na TV Antagonista? É só clicar na inscrição. Para quem já está no YouTube, inscreva-se clicando aqui, você passando ali o mouse em cima dessa exclamação do antagonista, já tem um inscreva-se, é só clicar, não precisa nem parar o vídeo, você já se inscreve no nosso canal. E vamos aqui à propina de Janete. A gente tem aqui o documento vindo do Tribunal Superior Eleitoral, são as planilhas do Departamento de Propinas da Odebrecht dos pagamentos feitos a João Santana. E aqui tinha aquela regra que só podia sair no máximo R$500 mil. Por quê? Isso a gente que é pobre aprendeu só agora,
porque você nunca viu 500 mil reais em cash tudo junto, mas a gente ficou sabendo por meio dessas delações de que 500 mil reais em cash é a quantia que cabe em uma mochila. Por isso é que a gente tem 500 mil reais sendo pagos como quantia máxima. E aí tem a planilha Feira, é o codinome de João Santana, aqui tem as datas, tudo certinho, e tem qual era o codinome utilizado na transação. E a gente vê, disso tudo que a gente sabe é que esse pessoal teve infância, porque vem, ó, aipim, tapioca, futebol, vôlei, esgrima, basquete, natação, tênis, enfim. Isso é Brasil, né? Seria cômico se não fosse trágico. Agora vamos de... aqui está solto. Está solto quem? O braço direito de Eike Batista. Ele foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, este senhor Flávio Godinho. O ministro Gilmar Mendes diz que a acusação foi formalmente deduzida sem que se tenha demonstrado o potencial do paciente de ulterior influência na instrução. Ou seja, ele foi acusado de obstruir a investigação, mas no entendimento do ministro Gilmar Mendes se deduziu que ele teria potencial de obstruir a investigação. Ele não teria obstruído. E diz que o paciente não estaria na liderança da alegada organização criminosa. Para a gente entender isso direitinho, vamos lá para Brasília com o antagonista Cláudio Dantas. Fala, Cláudio. Gilmar Mendes liberou Flávio Godinho, executivo ex-sócio do Eike Batista, foi seu braço direito, né? Foi vice-presidente do Flamengo, né? E ele foi preso na Operação Eficiência, e agora Gilmar Mendes acatou aí os argumentos da defesa de Godinho e resolveu liberar. Que argumentos são esses? De que ele não obstruiu a instrução do processo, quer dizer, não obstruiu as investigações da Lava Jato no Rio. A eficiência nada mais é do que um desdobramento da Lava Jato no Rio. Vocês vão lembrar aí que Batista tentou escapar da Lava Jato, foi a Curitiba, antecipou uma série de informações, disse que Guido Mantega havia pedido contribuições para ele, enfim, inventou uma história meia verdade, né, meia mentira, mas na verdade era tudo mentira, e depois descobriu-se que ele tinha mentido, e então ele acabou sendo preso, junto com Flávio Godinho, justamente por pagar, por simular, por fazer simulações, contratos com offshores para pagamento de propina no exterior, tanto para Sérgio Cabral como para João Santana. No caso da eficiência, ele foi preso pelos repasses, por fazer essa operação. Flávio Godinho foi quem estruturou essas operações, os contratos fictícios, etc. Então ele foi preso por obstrução da justiça dentro desse contexto. Gilmar Mendes, a gente está aí obtendo a decisão ainda para ver a fundamentação de Gilmar Mendes, mas Gilmar Mendes acha que não houve obstrução. O Ministério Público Federal acha que sim, Gilmar, e o juiz também na primeira instância achava que sim, mas agora Gilmar derruba essa decisão, libera Flávio Godinho. Isso é o prenúncio da libertação do próprio Eike Batista. Isso está deixando todo mundo apreensivo no Ministério Público, na Justiça, na Polícia Federal, todo mundo apreensivo, porque Gilmar Mendes ele diz claramente que é crítico às prisões preventivas e tem anunciado isso, né? Tem, vamos dizer assim, avisado. E agora todo mundo acha que essa primeira libertação vamos dizer assim, a primeira de muitas, né? Então que abriu-se a porteira. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente precisa ainda estudar essa fundamentação, mas realmente é uma notícia muito preocupante. Bom, tá aí toda a explicação do Cláudio Dantas sobre essa notícia que a gente trouxe ontem aqui no Antagonista. E vamos continuar. Pinguela. Pinguela é a brincadeira, né? Porque o programa do PMDB chamava Ponte para o Futuro. E a Ponte para o Futuro se transformou numa pinguela.
A gente tem aqui um levantamento do Estado de São Paulo sobre a reforma da Previdência. Precisa de 308 votos para passar a reforma da Previdência. Embora sejam discutíveis alguns detalhes dessa reforma, o que a gente não quer, a gente sabe. O que a gente não quer é o quê? O atual estado de coisas em que o dinheiro vai acabar. Você pode dizer, estão tirando direitos adquiridos. Ok, mas o direito adquirido, teoricamente, se não tiver o dinheiro para pagar esse direito adquirido, balbal, quem é que vai pagar? O discurso vai pagar? Não vai, tem que ter o dinheiro ali, tem que ter o dinheiro. E esse dinheiro não vai equilibrar o caixa, então vai ter que fazer alguma reforma. Então o que a gente não quer, a gente já sabe. E a gente tem que descobrir o que a gente quer, mas tipo, bem rápido, bem rápido. E o que a gente tem é um levantamento mostrando os contrários, 251, os favoráveis, que são 95, 84 com ressalvas, que é isso que eu estou explicando para vocês. E olha que curioso, mais de 60% dos 251 deputados que disseram ser contrários à proposta da reforma da Previdência integram a base aliada do presidente Temer na Câmara dos Deputados. No PMDB, 16 dos 64 deputados afirmaram que votarão não ao projeto. E entre os tucanos, 18 de 47 se manifestam contra o projeto de reforma da Previdência. Tá aí, vocês estão vendo que tem gente que não precisa de inimigo, né? Com amigos desse tipo. Vambora, a lista. Essa lista não é a lista do Janot, mas é uma lista que vai deixar muita gente com raiva. Você precisa conferir o seguinte, sabe a história do Uber? Tô vendo muito bate-boca nas redes sociais sobre o mundo como a gente queria que fosse. Então, uns falando, não, porque a esquerda votou assim, a direita votou não sei o quê. Uma verdade existe, essa esquerda festiva que fala de economia compartilhada é tudo mentira. Economia compartilhada é só para fazer post lacrador. Na hora H, eles querem que se dane, eles ficam tipo do lado do cara que tem frota de táxi. Que é uma coisa terrível pro taxista que tem que ir lá pagar por mês pro outro que tem 100 licenças. Ou seja, não fazem nada mesmo, isso a gente já sabe. É um pessoal de parquinho de areia antialérgica. Mas tem gente também que se diz liberal e que na hora H não vota assim. Então o que o antagonista fez? Para você não ficar aí batendo boca e passando vergonha. Nós pusemos a lista completa no ar. É esse post aqui, ó. O fim do Uber. Se bem que o fim do Uber é a existência dele, né? Nós estamos falando Uber porque é o mais conhecido, mas assim, em São Paulo o Uber não funciona mais, só tem o aplicativo. Mas tem os outros serviços que vieram depois, tem Cabify, tem 99 táxis, tem outros que eu nem conheço, mas que o povo tá me falando aí que funciona super. É um mercado que vai crescer. Agora vai pro Senado isso, tá? Como votou cada deputado. A lista está dividida por partido. Foram 215 votos contra 163. Na lista, quem vota sim, esse sim é o sim pelo fim do Uber. Se liga. Aí aqui, ó, na lista que você vai ver da gente, aqui não vai dar para você ver, nem eu vou ficar falando todos esses nomes. Mas vocês entram ali por partido, vai ter o partido, aí a gente colocou aqui o estado da pessoa para você ver que é do seu estado e o voto. Se tiver sim, a pessoa votou sim pelo fim do Uber. Então, em vez de vocês ficarem entrando em debate aí, de repente passa até uma vergonha, porque aí vem um amigo seu, né, no seu Face, no seu Twitter e posta lá, você já vem aqui e confere antes. Então, ó, dá um Google, o fim do Uber, como votou cada deputado antagonista. Vai lá e pega a lista completa, organizadinha que a gente fez pra vocês. Tá super legal. Ó, aconselho vocês compartilharem isso
nas suas redes, eu vou compartilhar nas minhas. E agora vamos a uma coisa que interessa muito a muita gente. Duda lá. Não foi o Duda que criou o Lula lá. Quem criou o Lula lá foi o Carlito Maia, que o Duda depois usou repaginado na campanha vencedora de Lula à presidência da República. Mas o fato é que Duda, que já havia aberto a boca no Mensalão, abriu a boca outra vez, amiguinhos. E ele abriu a boca em que contexto? Na investigação das gráficas fantasmas da campanha de Dilma Rousseff. Essa investigação, o Ministério Público ficou meio reticente, mas a Polícia Federal foi para cima e enviou para o Supremo Tribunal Federal. Duda entrou na Lava Jato quando a Força Tarefa descobriu que a gráfica Atitude, ligada ao PT e à CUT, foi utilizada na campanha de 2010 para repassar R$2.300.000 para Duda Mendonça, simulando serviços prestados a empresas do delator Augusto Mendonça. E esses R$2.300.000 saíram de onde? Da Petrobras, portanto, de nós, nosso dinheiro. Duda Mendonça também contou que foi orientado por Antônio Palocci a procurar Emílio Odebrecht para quitar uma dívida de 15 milhões das campanhas de Marta Suplicy, Fernando Pimentel, João Paulo e Ângelo Vagnoni. E também falou de outros partidos, porque ele fez um monte de campanha por aí. Não foi só PT, ele fez Paulo Scaff, ele fez PMDB, falou tudo, porque o Duda, vocês lembram dele no Mensalão? Quando o Duda fala, ele fala. Agora, por que a delação do Duda é diferente da delação do João Santana? O Cláudio Dantas vai explicar pra gente. Fala, antagonista. Um dia depois de João Santana e Mônica Moura, eis que Duda Mendonça consegue a sua tão sonhada delação premiada. Quem fechou a delação não foi a PGR, foi a Polícia Federal. Isso aconteceu uma vez nesses últimos anos, né? Talvez a primeira decisão inédita foi da mesma delegada da Polícia Federal, que foi feita a delação com a Daniele Fonteles da Pepper, aquela agência de marketing digital, né, usada pela campanha da Dilma, pela campanha do Pimentel, e que foi usada, na verdade, para lavar dinheiro. A colaboração da Daniela foi também fechada pela delegada Denise Ribeiro, e agora Denise estava investigando as gráficas fantasmas da campanha de Dilma, e aí surgiu a informação envolvendo Duda Mendonça. Duda Mendonça passou a negociar esse acordo de delação premiada, a PGR não quis, não topou, e aí a delegada resolveu bancar esse acordo, fechou o acordo, mas ainda precisa da homologação do STF, porque ele cita várias pessoas com foro privilegiado, inclusive a gente citou aí o Lindbergh Faria, senador, que teve a sua campanha também bancada com dinheiro da Odebrecht, dinheiro do Departamento de Propinas da Odebrecht, que pagou Duda Mendonça. No caso só para a gente relembrar aqui, no caso da delação da Daniele, quem homologou foi o STJ, porque envolvia o Pimentel. A delação foi homologada, passou, ok, não teve contestação, mas agora realmente a coisa foi para o STF e vamos precisar aguardar, ver se o Fachin homologa. A PGR não quer que isso aconteça, porque há, obviamente, por trás disso uma disputa de poder, né, do Ministério Público e da PF para saber quem é que tem a prerrogativa, né, a atribuição legal, a prerrogativa para fazer delações, acordos de delação premiada, de colaboração premiada. Bom, aí a gente tem a explicação do Cláudio Dantas, vocês entenderam? Existem alguns juristas que defendem que a gente tenha uma regulamentação da colaboração premiada da mesma forma como existe nos Estados Unidos. A gente não tem aqui uma regulamentação tão bem feita como existe lá. Por isso vocês vejam que a delação que a Braskem fez lá nos Estados Unidos tem desdobramentos até para Lava Jato e é diferente do que eles estão fazendo aqui. Lá, por exemplo, só vale o primeiro. O que ele recebe de prêmio é diferente. Então, assim,
ainda não tem uma lei regulamentando isso, é uma coisa muito nova que o Brasil está experimentando, mas que está sendo muito boa, está sendo saneadora, está sendo algo que está funcionando para que um revele o outro ali, por que não? E a gente está vendo agora que são duas modalidades. O Ministério Público pode propor e também a Polícia Federal pode propor, mas tudo isso tem de ser homologado, tem de ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, tem de ser aprovado como? O ministro do Supremo acha? Não, não é assim. Tem algumas premissas. A pessoa tem de confessar um crime, tem de entregar um crime feito por alguém mais alto, e isso tem de ser corroborado por provas, não é só declaração. E isso que a pessoa entrega tem de ser a única forma de as autoridades obterem essa informação. Senão, não tem por que dar um benefício a essa pessoa que fala. Portanto, vocês vejam que está sendo uma medida saneadora. E segundo o jornal O Globo, a Procuradoria-Geral da República retomou o acordo de delação premiada com a OAS. As fontes de O Antagonista confirmaram esta notícia. As negociações vão ser longas e complicadas. Os acordos estão sendo negociados entre procuradores da Lava Jato de Brasília e de Curitiba e os advogados dos executivos. As negociações envolveriam Léo Pinheiro e pelo menos outros 14 dirigentes da OAS. Essa delação é aquela que foi suspensa de uma maneira que nunca ficou muito bem explicada depois que vazou na imprensa o nome do ministro Dias Toffoli. Ninguém sabe se o nome tá lá, se o nome não tá lá. Houve essa história que nunca foi explicada e aí a delação ficou suspensa, nunca se resolveu, agora parece que vai andar. Os executivos teriam se comprometido a reafirmar e detalhar as acusações apresentadas nos anexos das primeiras negociações. O que se sabe efetivamente de acusações que foram feitas é que os executivos da OAS fizeram acusações contra o ex-presidente Lula, contra dirigentes da campanha da ex-presidente Dilma e contra os senadores Aécio Neves e José Serra. Isso é o que se sabe, vamos ver agora como se desenrola esta questão. E agora vamos para esse misto, né, de Jardim da Infância e filme surrealista que é o Congresso Nacional deste país. Ontem a gente leu a notícia aqui, que o deputado Jean Willis, depois de receber uma advertência por ter cuspido no coleguinha, um coleguinha também que tem um comportamento ali, só que não cospe, não bate, não puxa cabelo, não enfia dedo no olho. Ele falou que cuspiria de novo, estava orgulhoso. Aí eu fiquei pensando, ai gente, não pode ser, né? Tipo, pessoa civilizada. Eu não entendo muito bem essa coisa de cuspir, também tem um problema pessoal meu nisso aí. Aí falei, não, eu tô sendo maldosa, e não é possível que a pessoa falou isso, e falou assim pensado, acho que de repente provocaram ele, e ele acabou reagindo, falou isso assim de cabeça quente, sabe, bobagens que a gente fala, então eu fui atrás do vídeo. E infelizmente minha crença na humanidade foi abalada mais uma vez. O homem falou isso de caso pensado, calmo, vamos ver. Não vou recorrer não, eu acato a advertência, para mim não tem problema nenhum. Essa advertência eu guardo inclusive como um troféu. Eu acho que o que redimiu aquela noite pavorosa que o país assistiu da votação do impeachment da Dilma foi justamente o cuspe na cara do fascista. Mais alguma outra pergunta? O senhor cuspiria de novo naquela circunstância? Naquelas circunstâncias eu cuspiria de novo. Se você me perguntasse isso antes daquele dia, eu diria que eu jamais cuspiria na cara de uma pessoa, porque meus valores não permitem isso. Mas depois de 6 anos sendo insultado, e esse insulto não é um delírio, muita gente aqui, inclusive jornalistas, presenciaram várias vezes os insultos homofóbicos, depois de 6 anos sendo difamado, e depois dele ter feito apologia a um torturador e ter me chamado de queima-rosca naquela noite, eu cheguei no meu limite. E aí eu cuspi por esse motivo e cuspiria de novo. E acho estranho que as pessoas que me criticaram por causa dessa reação
não tenham parado em nenhum momento para pensar o quão deletério a democracia e a convivência harmoniosa nessa casa é o deputado fascista. Então eu cuspiria de novo sim. Agora, há imagens, por exemplo, dele também, de uma disparada naquele dia e nada foi feito em relação a isso. Me parece que há processo contra ele no Conselho de Ética por esse mesmo motivo, né? A gente pode até pensar que a decisão do Conselho também passe um pouco por aí. Qualquer punição a mim a punição teria que ser dada para ele também. É isso. Criaria assim uma jurisprudência. Então, se eles fossem suspender o meu mandato por isso, ele teria que suspender o mandato desse cara também. Mas eu acho que não dá nem para comparar, porque na verdade o meu cuspe foi uma reação, volto a dizer, a um insulto homofóbico desferido contra mim naquela noite por um nazifascista que já tinha feito apologia a um torturador. E também foi uma reação a 6 anos de insultos homofóbicos e de difamação promovida por esse cara contra mim, na presença de quase todo mundo aqui, inclusive da própria imprensa. Então, a naturalização, a violência contra os homossexuais nesse país é tão naturalizada que os insultos e as agressões desse homem contra mim são tratadas como naturais. Mas aí, quando eu reajo cuspindo, há os paladinos do bom costume. Bom, então é isso. Vai falar o quê? Tem uma parte que ele diz aí que as pessoas não ficam indignadas com o que o deputado fala sobre ele. É óbvio que também não é um absurdo. Que tipo de coisa é essa? Isso que o deputado vive falando para ele também não pode. Ali é o local de trabalho dele. O que a vida sexual dele tem a ver com o local de trabalho também não interessa. E é óbvio que as pessoas ficam indignadas, isso também não é admissível, mas isso não é uma agressão física. Também são coisas diferentes. Agora, se orgulhar de ter cuspido é uma coisa que vai ficando pior, é aquela coisa de você reagir a um burro com coice. Não justifica, uma coisa não justifica a outra, não dá, e não dá para ter orgulho de uma atitude dessa, assim. Sinto muito, se um vai ter orgulho disso, o outro vai ter orgulho de xingar também, onde que nós vamos parar? Aí nós, em vez de não morder o coleguinha, você ensina a morder o coleguinha 2 vezes? Não pode. E aqui vamos relembrar o momento do cuspe, porque assim, o cuspe é uma coisa que eu não entendo. Já tentaram me explicar aqui 500 vezes, eu não consigo entender, não consigo, não consigo. Agora, cuspir e sair correndo... Eu não consigo entender o cuspe como agressão, eu consigo entender soco como agressão, eu consigo entender chute como agressão, mas cuspe eu não consigo entender porque eu acho covarde. Agora, cuspir e sair correndo? Vamos rever. Então, é triste, aqui vocês estão falando no chat também, chamar o cara de nazi-fascista. Eu acho complicado isso de você ficar adjetivando pessoas. Vocês sabem que eu sou contra. Eu acho que aí, no caso, as atitudes dos dois são atitudes de jardim da infância. E há muito tempo eu venho dizendo que é uma dupla, né? É a teoria da ferradura. Os opostos se encontram. Os modos de fazer marketing ali são muito parecidos. É uma quadra triste e infantil do nosso Congresso Nacional. Vocês vejam, o país com tantos problemas e a gente discutindo se pode cuspir no coleguinha e se pode xingar o outro. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida na educação infantil.
Por favor, não vamos deixar mais isso extrapolar o nível da primeira série. Isso tem de ser um compromisso do nosso país. E é assim que a gente encerra a edição das 11 da manhã da TV Antagonista. A gente volta ao vivo às 5 horas da tarde com o Mário Sabino aqui no estúdio. Já vão mandando as perguntas para ele. Manda também no Twitter dele, que vocês ficam mandando tudo para mim e me marcando. Marca o Mário Sabino também, ok? Marca para ele ficar lendo lá no Twitter dele. E é isso, lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. E hoje a gente está trazendo uma novidade para vocês, que é um livro que está disponível para vocês, legal, de uma menina que eu gosto muito, que é a Luciana Seabra. Vocês conhecem ela? A super analista Luciana Seabra. Se você tá no YouTube, clica aqui nesse izinho aqui em cima. Se você não tá, entra em oantagonista.com/livrogestores. A fórmula dos maiores ganhadores de dinheiro do país. O livro da especialista Luciana Seabra sobre as conversas dos gestores de ações brasileiros. A Luciana é uma das analistas da Empíricos e os analistas da Empíricos têm um índice de acerto nos últimos 48 meses que não é comparável com nenhuma das outras casas de investimentos aqui no Brasil. Lembrando que a Empíricos pode dar conselho sem rabo preso com ninguém, porque não é corretora, não é banco e não vende produtos financeiros. Vale muito a pena ler esse livro da Luciana. oantagonista.com/livrogestores ou clica aqui em cima no izinho. A gente volta às 5 da tarde. Até lá!